Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX nota do Vostria. Olá gente, aqui com mais um vídeo para a lista do canal. Olha, antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu queria lhes informar um importante comunicado sobre essa história. Bem, para algumas pessoas com o QI mais elevado, já até podem ter percebido essa alteração na história. Mas para aqueles que não perceberam, eu irei explicá-la. A alteração é a seguinte: todos os personagens estão com uma idade mais avançada. Agora você me pergunta: como assim eles têm a idade mais avançada, Reinhardt? É bem simples, absolutamente todos os personagens terão 3 anos a mais do que na obra original. Claro, essa questão só se aplica aos jovens. Querendo ou não, isso teve uma grave consequência para a história. Pois agora eu terei editar muitos eventos que ocorreram anteriormente na obra original. Em outras palavras, enquanto os aspirantes a Shinobi estão estudando na academia, os eventos irão ocorrer de maneira normalizada. Mas voltando ao ponto principal. Um exemplo. É a Academia Shinobi, em vez dos alunos se formar com 13 anos de idade, aqui eles irão se formar com 16. Por quê? O motivo é bem simples, é porque eu estou transformando essa história fictícia em uma história real. Como assim, uma história real? É bem simples, aqui é a realidade. Você acha mesmo que um Kage, um líder de uma aldeia militar, não importa a nação elemental dele, você acha mesmo que eles irão mandar crianças de 13 anos para completar missões com risco de morte? Logicamente que não. Que tipo de idiota faria uma estupidez como essa? Simplesmente não faz sentido. Também nessa história terá assuntos mais 18. Eu acho um pouco estranho uma criança de 13 anos fazendo esse tipo de coisa. Bem, espero que possam entender o meu motivo. Agora, sem mais delongas, fiquem com o vídeo de hoje. Capítulo 8. Escuridão, lealdade e jornada. Cidade portuária de Inokuni. Apesar de ser noite, ainda havia muito barulho nas ruas da cidade portuária. Danceterias, bares e outros locais de diversão noturna ainda estavam abertos naquela época. Por esta razão, apesar do fato de que 4 indivíduos estavam vestidos de forma bastante ornamentada, eles passaram relativamente despercebidos tentando se misturar o melhor que podiam com a multidão. Naruto, que havia colocado capuz para esconder o rosto caso alguém reconhecesse suas feições, foi seguido por seus 3 companheiros procurando um lugar para passar a noite. Nenhum dos 3 estava acostumado com multidões e seus olhares não ajudavam, com Kimimaro andando de peito nu e Jugo olhando em volta nervoso. O ruivo só podia agradecer a todos os transeuntes por estarem muito ocupados com seus próprios negócios.
A cena ocorrida há algumas horas atrás havia deixado muitas perguntas pendentes para os 3 ex-prisioneiros, mas eles decidiram confiar no Uzumaki e reservaram suas perguntas para quando estivessem em algum lugar mais seguro e íntimo. Naruto estava começando a se cansar de andar às cegas. Eles estavam procurando um lugar para ficar por 1 hora e até agora só haviam encontrado pousadas que já estavam cheias ou locais de entretenimento. Eu poderia subir nos telhados para ter uma visão melhor, mas isso chamaria a atenção desnecessariamente, o que eu não queria, especialmente nesta cidade. Bem, não nesta cidade em particular. Kurama brincou que a pior coisa que poderia ter acontecido com ele era aparecer no meio do escritório do Hokage à vista de todos. Bem, ele não tinha ido muito longe, porque neste exato momento ele estava em uma cidade de Inokuni. Por esta razão, ele preferia passar despercebido caso algum ninja de Konoha estivesse estacionado nesta cidade para alguma missão ou patrulha. Já era ruim que seu grupo fosse tão peculiar. O ruivo saiu de seus pensamentos ao não ver alguém agarrando sua manga direita, virou-se para ver que havia sido seu primo. Naruto Nin. Ele disse com uma voz tímida. O menino deu-lhe um sorriso. E aí, Karin? Podemos tentar ir por outro caminho. Não gosto do. Não estamos acostumados a estar rodeados de tanta gente. Naruto ficou surpreso. Ele olhou mais de perto e pôde ver o desconforto de seus companheiros de equipe. Karin olhou para o chão nervosamente. Kimimaro, apesar de seu semblante estoico, olhou de soslaio para todos com certa desconfiança. Jougo era quem estava pior. Parecia assustado enquanto olhando para todos os lados. Naruto começou a pensar em uma solução. Passar pelos telhados não era uma opção. Então eles só tinham que. Muito bem, vamos tentar ir pelos becos. Me siga. O ruivo desceu a rua novamente, mas desta vez, procurando um pequeno caminho entre os prédios. Não demorou muito para ele encontrar um e pular nele junto com o resto de sua equipe. Enquanto se moviam um pouco mais para dentro do beco, eles deram um suspiro de alívio sob o olhar de desculpas de seu líder. Desculpe, não me ocorreu que talvez você não estivesse acostumado a este ambiente. Kimimaro deu um passo à frente. Não se desculpe, Naruto-sama, se Naruto Nin não pudesse saber. Naruto assentiu com um sorriso. Ele ia falar, mas então percebeu como Jougo começou a cambalear com um olhar assustado. Jougo? Estou bem. Estou bem, não precisa se preocupar. Ele gritou, mas sua respiração errática desmentiu sua declaração. Naruto amaldiçoou silenciosamente. Ele estava pegando leve demais. Quanto mais cedo eles encontrassem uma acomodação tranquila, mais cedo ele poderia ajudar Jougo com seu problema de personalidade. Mas ele interrompeu sua linha de pensamento quando notou algumas assinaturas de chakra ao seu redor. Ele chegou novamente, não estava acostumado a usar sua habilidade como sensor entre tantas pessoas. Seu chakra era tão insignificante quanto o resto da população civil, que era como procurar uma gota d'água em uma piscina. Meu Deus, eles nunca foram informados de que as crianças não deveriam passar pelos becos a esta hora. Os 4 ouviram e se viraram para olhar para um homem gordo e careca subindo a lateral do beco com vários homens atrás dele. Naruto estreitou os olhos quando parou na frente de Karin por precaução. Kimimaro olhou para trás para ver que eles haviam bloqueado o outro caminho. Jougo estava encostado em uma parede com os olhos fechados de dor. O que quer? Perguntou Uzumaki com uma voz fria que fez os adultos estremecerem. O líder, que usava um sorriso arrogante, disse com um tom alegre. Veja bem, estes são tempos difíceis. O dinheiro é escasso para pessoas honestas como nós e pensamos que você gostaria de dar algo em troca de nossos serviços. Seus serviços?
Perguntou o homem de cabelos brancos, que olhava para o líder da gangue como se fosse arrancar sua cabeça. É claro que este é o nosso beco e às vezes coisas ruins acontecem. Como bons samaritanos, garantimos que as coisas fiquem quietas, mas todo mundo precisa de dinheiro, então se você quiser doar, você não vai receber um único rio de nós, lixo imundo. Saia antes que meu senhor me ordene para matá-lo. Kimimaro disse furiosamente. Naruto deu um tapa em seu rosto em exasperação. Pensei que já tivéssemos essa conversa, Kimimaro. Não sou seu senhor. Professora? Não. Milord? Não. Oji-sama, príncipe? Ainda menos. Líder? Não ou. E desde quando eu sou um senhor da guerra? O ruivo gritou. Tenho certeza de que se ele propuser, não abrirá ninguém para detê-lo em seu desejo de conquistar. Ele disse olhando para ele com olhos convencidos e cheios de devoção. Eu nem vou conquistar nada, foda-se. Podemos conversar mais tarde, por favor? Claro, Naruto-sama, Rei Naruto. Ele disse enquanto se ajoelhava no chão na frente da ruiva com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Naruto estava segurando sua vontade de matar seu parceiro de cabelos brancos. Ele tinha certeza que o estava agarrando de propósito para irritar, enquanto Karin escondia o riso atrás da mão enquanto a outra agarrava a jaqueta de sua prima. Jougo estava rindo também, mas era uma risada torta e sombria, homicida. O chefe gordo da quadrilha olhava para eles com raiva nos olhos. Ninguém zombava dele assim e ele se safava. Já chega, mate aqueles idiotas, vamos pegar tudo que eu tenho. Ele parou quando ouviu a risada de Jougo ficando cada vez mais alta até que o homem de cabelo laranja soltou uma gargalhada insana. Para o horror dos membros da gangue, Kimimaro, Karin e para o grande fascínio mórbido de Naruto, todos assistiram enquanto marcas marrons começaram a cobrir o braço direito de Jougo que estava encostado na parede. Essas marcas subiram até o meio do rosto manchando e transformando a pele do gigante até ficar meio irreconhecível. Quando Jougo se endireitou, todos viram como sua mão direita era marrom com uma saliência que parecia estranhamente com a ponta de um machado. Os bandidos nem tiveram tempo de piscar, o líder foi decapitado na hora, sob o olhar apavorado de seus subordinados e o riso insano de seu assassino. Foram necessários mais 3 bandidos para morrer brutalmente para os outros reagirem. Os membros da gangue se viraram correndo para salvar suas vidas gritando de terror e Jougo tinha toda a intenção de caçá-los. Jougo, pare com isso, Kimimaro gritou projetando toda a intenção de matar que podia sobre ele. Não. Não, eu vou parar. Tanta gente para matar, tanta gente para mutilar, dessa vez eu não vou parar. Ele disse enquanto atirava direto em Kimimaro. O homem de cabelos brancos amaldiçoou, mesmo tendo sido curado graças ao ruivo. Ele não comia nada há muito tempo e seus músculos ainda estavam um pouco atrofiados. Ele ainda estava fraco fisicamente. Ele ia se preparar para o golpe, mas ele nunca aconteceria. Naruto pulou bem na frente de Kimimaro protegendo-o. Jougo não se importou com isso. Ele ergueu a mão barra machado e abaixou com a intenção de fazer o sangue escorrer. Mas seu braço foi agarrado pelo lado contundente, imobilizando completamente para grande desgosto do menino bipolar. Mas o desgosto foi substituído pelo terror, e não só ele. Kimimaro e Karin sentiram isso também. A intenção assassina de Naruto foi projetada por todo o beco sufocando os 3, mas principalmente Jougo que o olhava com uma cara apavorada. Ele nem precisou gritar, apenas 2 palavras. Jougo o suficiente. O mencionado permaneceu congelado por alguns momentos, até que a pele morena começou a retroceder e as mutações em seu corpo começaram a desaparecer.
Depois disso, Naruto abandonou sua intenção de matar, para alívio de todos, só que foi curto, pois Jugo então percebeu o que estava prestes a fazer. Ele queria correr, chorar em um canto escuro e nunca mais sair. Ele estava prestes a matar Kimimaro, uma das únicas pessoas em sua vida a quem ele poderia chamar de amigo. Pior ainda, ele havia atacado a pessoa que o resgatado do inferno, aquele que lhe permitiu pela primeira vez em sua vida ser livre. Ele queria tanto morrer neste momento. Naruto soltou o braço de Jugo e colocou a mão em seu ombro em apoio. Relaxe, nós sabíamos que isso poderia acontecer. Assim que estivermos em um lugar seguro, vamos remediar esse problema de dupla personalidade. Ok? Garanto-lhe com um sorriso. Jugo encarou seu salvador, apesar do que ele havia feito. Seu olhar não mudou nem um pouco, nem nojo, nem medo, nem desprezo, apenas compreensão e aceitação. Alívio cruzou as feições do gigante e ele assentiu. Mas então ele teve o impulso de olhar para os cadáveres de suas vítimas e sentiu-se triste e enojado com o que havia feito. Naruto olhou para Jugo novamente e suspirou. Aparentemente ele teria que falar com ele sobre isso. De 10k de Bushin antes de mais nada. Use o Iji em qualquer pessoa aleatória e encontre uma acomodação gratuita para 4 pessoas. Os clones acenaram com um sim, chefe, antes de se transformar e sair para cumprir suas ordens. O ruivo voltou a olhar para Jugo, que ainda estava em estado de choque. Jugo, olha para mim. O homem de cabelo laranja não respondeu, então agarrou sua cabeça e a virou em sua direção. Jugo, olhe para mim, você não fez nada de errado. Ele disse, fazendo com que os olhos do menino se arregalassem em descrença. Ou eu não fiz nada de errado? Olha. Ele gritou, incapaz de terminar sua declaração. Matou o ruivo, concluiu, fazendo Jugo se encolher. Jugo, me escute, a realidade é que às vezes é preciso matar. Olhou para ele incrédula. Nem todas as pessoas são boas e nem todas as vidas têm o mesmo valor. O menino olhou para ele agora horrorizado. Sinto muito, Jugo, mas é a verdade. Pude perceber claramente como aquele homem gostava de fazer as pessoas sofrerem. Você realmente acha que teria sido bom para um homem assim estar solto em um mundo? O gigante permaneceu em silêncio, meditando por alguns momentos, pensando. Não, você tem razão. É que ele hesitou em dizer o que pensava. Suas ideias conflitavam com o que o ruivo acabara de lhe dizer. Eu gostaria que todos pudessem desistir de suas lutas e ficar em paz, ele finalmente disse. Jugo tinha certeza que Naruto iria rir de seus ideais ingênuos, mas a única resposta do garoto foi um sorriso. Eu também, um mundo em paz seria bom, mas infelizmente sempre abre pessoas que querem causar problemas, por causa de seus ideais ou por causa de sua ambição. Jugo abaixou a cabeça deprimido, mas o garoto não havia terminado de falar. O mundo está atolado em um ciclo interminável de ódio, pessoas lutaram por rancor ou aspirações egoístas. Houve pessoas que tentaram acabar com esse ciclo, mas não conseguiram porque eram muito fracas ou ingênuas demais para fazê-lo. Naruto olhou para o céu imerso em seus pensamentos sem perceber que suas palavras haviam captado completamente a atenção de seus amigos. Meu sonho é ter uma família e um lar um dia, ter uma vida plena onde eu possa me sentir segura ao lado deles. Ele disse, surpreendendo a todos que já tinha tais planos futuros em mente. No entanto, não quero que eles experimentem guerra, perda e dor. Posso ser ingênuo também, mas esse é meu objetivo, o sonho que herdei de um homem que acreditava que a paz era possível.
Acredito que se nos unirmos e chegar a entender uns aos outros podemos deixar a luta de lado, mas também terá pessoas que não se importavam e priorizam suas ambições sobre a paz. Portanto, pretendo eliminar qualquer um que coloque em risco meu objetivo. Será difícil e doloroso. Já fiz a ideia, mas mesmo assim fiz uma promessa. Herdei a vontade de que existe uma paz duradoura e pretendo encontrá-la, nem que seja a última coisa que faço. Tudo para proteger as pessoas que amo. Essa é a minha promessa, o meu caminho ninja. Concluo com um sorriso nos lábios. Kari observou seu primo cativada. Ela nunca tinha ouvido ninguém com tanta convicção em suas palavras e então se lembrou de sua família, da tragédia e da perda que sofreu devido às batalhas e à ganância de vários homens. A ruiva então tomou uma decisão, aceitou o objetivo da prima como seu porque sem dúvida era um sonho pelo qual valia a pena lutar. Kimimaro olhou para o homem a quem havia jurado lealdade com fogo oculto sob os olhos. A princípio ele decidiu segui-lo por seu senso de dever e devido à sua dívida para com ele, mas agora seu ponto de vista mudou completamente. Naruto era uma pessoa gentil e implacável, suave e forte, enfim, um homem bom que não tinha medo de fazer o que tinha que fazer para garantir a segurança daqueles com quem se importava. Na mente de Kimimaro, Naruto Uzumaki era uma pessoa digna de seguir, e ele faria isso mesmo que sua jornada o levasse ao próprio inferno. Jougo tinha uma mente conflituosa. Ele não era uma pessoa violenta exceto quando tinha seu problema de mudança de personalidade. A ideia de lutar para obter a paz parecia contraditória para ele, mas pelo que ele conseguia entender, se o ruivo não conseguisse ser ouvido com palavras, iria forçá-los a fazê-lo com os punhos. Ele entendeu que nem todas as pessoas eram dignas de serem salvas. Jougo se arrependeu de ter matado, e pelo que percebeu no tom de voz do ruivo, ele também não gostou, mas iria fazer isso se isso significasse construir um futuro para seus entes queridos e protegê-los. Com tudo isso, o menino teria que reconsiderar completamente suas ideias. Naruto então saiu de seu transe e corou. Desculpe, eu me empolguei. Ele disse sorrindo, desculpando-se, esfregando a nuca. O homem de cabelos brancos balançou a cabeça. De jeito nenhum, Naruto-sama. Eu realmente me sinto sortudo por ter sido capaz de ouvir suas palavras. Ele disse com um sorriso. Karin sorriu também. Sim. Isso é um bom sonho, Naruto-ni. Ela disse animadamente. As palavras dos jovens fizeram o garoto corar até a raiz, e olha que já era difícil ser ruivo, e ele desviou o olhar desconfortavelmente. Mas ele não teve tempo de responder quando percebeu que um de seus clones havia se dissipado, dando-lhe a localização de uma pousada. Se recompondo, ela tossiu um pouco. Bem, um dos meus clones encontrou um lugar para ficar, é melhor irmos. Ele disse antes de começar, até que ele estava enraizado no local quando a realidade o atingiu como um raio. Merda, o clone que perguntou sobre a pousada era, agora eu vou ter que, merda. Salto de linha. Eu espero que você aproveite a sua estadia aqui. Você gostaria que eu trouxesse o jantar? Perguntou uma velha da porta de correr que ligava o corredor da pousada ao quarto que o grupo havia conseguido. A sala principal era uma sala de estar onde uma mesa baixa para 4 pessoas com cadeiras sem pernas com almofadas e encostos embutidos, 2 sofás duplos com uma televisão à frente e 4 quartos individuais com futons e várias decorações que tornavam as suas estadias mais caseiros foram colocados. Estavam todos lá, Jougo, Kimimaro, Karin e uma mulher rechonchuda de seios grandes, bunda firme e longos cabelos ruivos. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você pudesse nos servir o jantar em 1 hora, seria de grande ajuda.
A bela jovem de 25 anos disse enquanto se inclinava, revelando uma boa quantidade de decote através de seu kimono branco cobi vermelho. Em absoluto. A expressão da velha mudou para uma de desconforto. A propósito, sinto muito pelo comportamento do meu filho na recepção. Estou muito envergonhada. Ele disse dando uma reverência. A ruiva mais velha estava com várias gotas na nuca. Assim que entrou na porta, o recepcionista, filho da proprietária, começou a pingar sangue do nariz aos montes, enquanto a olhava com um sorriso pervertido e pedia-lhe uma data sem parar. A velha teve que bater nele para deixar de ser idiota antes de se desculpar 1000 vezes pelo comportamento do filho. Está tudo bem, eu garanto. Ele disse com um sorriso forçado. A velha suspirou aliviada. Graças a Deus, esses jovens hoje em dia não têm nenhum senso de autocontrole. Por favor, divirta-se. Ele se despediu antes de fechar a porta. No momento em que a velha saiu, uma nuvem de fumaça consumiu a bela ruiva e Naruto apareceu como uma nuvem de tempestade sobre sua cabeça. Porque eu sinto que uma parte de mim que me faz um homem acabou de morrer agora. Ele disse suspirando antes de se virar para olhar para seus companheiros. Karin estava olhando para ele com ciúmes da figura da mulher em que ele havia se transformado. Kimimaro estava com o mesmo rosto estoico de sempre, só que com as bochechas couradas e o nariz sangrando, e Jougo estava olhando para o outro lado para que eles não vissem seu rosto. Naruto apostou todo o ramen do mundo que ele também estava sangrando pelo nariz. Eles não ajudam também, ele disse com uma cara de pau antes de colocar uma expressão séria quebrando a atmosfera estranha. Ok, temos 1 hora antes do jantar, eu gostaria de ter Jougo comigo para consertar sua condição. O que você vai fazer? Pergunto a última parte ao ruivo e ao albino. Karin deu-lhe um sorriso de orelha a orelha. Vou tomar banho, faz tempo que não tomo banho. Ele disse com entusiasmo. Eu também quero me livrar desse cheiro persistente de morte e drogas. Ele disse com uma voz calma. A ruiva assentiu. Muito bem, já paguei tudo adiantado e comprei alguns kimonos que tinha para as pessoas que vierem ficar. Vão atendê-los até amanhã, quando iremos comprar roupas de verdade. Não é como se seus colegas estivessem muito bem vestidos, seminos, pijamas ou roupas esfarrapadas. Ele teria que comprar suprimentos com urgência. Não tenho palavras para agradecer a Caixa por me dar dinheiro para emergências. Pensou a ruiva. Kimimaro e Karin saíram da sala, deixando a ruiva e a laranja sozinhas. Muito bem, vamos nos sentar. Ele disse enquanto se sentava de pernas cruzadas no chão esperando que Jougo fizesse o mesmo. Nervoso, o gigante obedeceu, colocando-se na mesma posição de Naruto e ansioso para saber como iria ajudá-lo. Ok, eu quero que você feche os olhos, relaxe e não os abra até que eu o mande. Jougo parecia relutante, mas obedeceu. Fechou os olhos e clareou a mente. Ficou assim por muito tempo até que sentiu uma mão pousando em sua testa e sentiu uma sensação difícil de explicar, como se tivesse submerso em algum lugar por falta de melhor explicação. Você pode abri-los agora. Ele ouviu o que ele fez. Jougo abriu os olhos e viu o ruivo sorrindo para ele, mas havia algo errado. Ele estava de pé quando estava sentado há um tempo atrás. Mais estranho ainda era o fato de ele mesmo estar de pé quando não se lembrava de ter se levantado. O que aconteceu? Pergunto confuso e assustado. Eu estava em um vazio inteiramente branco exceto pelo chão que parecia estar coberto por uma superfície de água com cerca de 10 centímetros de profundidade que se estendia até o infinito. Estamos em sua mente, sua paisagem mental para ser exato. Eu trouxe você aqui com uma pequena ajuda. Ele disse enigmaticamente.
Jougo não entendia a que se referia, nem sabia o que faziam aqui. Ia perguntar, mas uma presença chamou a atenção deles. A superfície aquosa a poucos metros deles começou a gerar ondas na superfície plana, e da centro começou a surgir uma pessoa. Naruto não ficou nem um pouco surpreso com isso, mas Jougo ficou chocado. A pessoa que apareceu foi ele mesmo. Uma versão mais doentia, psicopata e violenta de si mesmo, sua outra personalidade. Então você finalmente veio aqui para entregar o controle para mim? Kurojugo perguntou com um sorriso sinistro. Jougo estava chocado demais para responder, então Naruto falou. Na verdade, viemos conversar. Kurojugo olhou para Naruto cuidadosamente por um momento antes de falar. Entendo, você aceitou sua outra metade e espera que esse fracote faça o mesmo comigo. Você está perdendo seu tempo. Ele é muito fraco e ingênuo para fazer isso. Exclamou. Jougo quebrou o contato visual com seu outro eu antes de virar a cabeça e encarar Naruto-san. Do que está falando? Eu pergunto assustado. Naruto olhou sério. Algo que nunca deveria ter acontecido e que você deve assumir agora. Essa pessoa que você vê, Jougo, é você. Ele disse, surpreendendo o homem de cabelo laranja. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não. Não. Eu não sou assim. Eu exclamou desesperadamente. Kurojugo fez uma careta. Eu disse a você, esse idiota se recusa a ver a realidade. Ele disse com desdém. Deixe-me explicar a ele, talvez ele entenda. Ele respondeu duramente ao ser sombrio antes de olhar para seu parceiro. Quando digo que é você, quero dizer que ele é parte de você, uma parte obscura que já sofreu muito e que você reprimiu por anos dentro de você. Você quis tanto reprimir que acabou se tornando sua própria pessoa graças à sua habilidade única. Ele disse em tom de palestra. Mas Jougo continuou a se recusar a acreditar. Não, não pode ser. Eu não sou assim. É impossível. Não finalizou o depoimento porque foi derrubado por uma quarta pessoa que havia comparecido ao local. Recuperando-se do golpe, Jougo olhou para seu atacante e ficou chocado ao ver outro Naruto. Não era um clone, com certeza. Ele podia ver claramente como seu único olho visível tinha uma esclera completamente preta, como outra personalidade. Pare de agir como uma criança e faça as pazes com sua personalidade obscura. Eu exclamo claramente farto. CH, como pode ser? Perguntou o de cabelo laranja. Naruto suspirou. Veja bem, pensei que você resistiria a acreditar, então me forcei a materializar minha própria parte sombria, afinal é uma parte de mim e já aceitei isso há muito tempo. A verdade é que, se não eu teria pastoreado você, ele mesmo teria aberto. Ele disse solenemente. Eu sou a manifestação dos pensamentos e experiências mais sombrias que Naruto Uzumaki já experimentou. Eu sou uma parte dele, algo que não pode ser negado por ninguém. O que você está fazendo é negar veementemente toda a sua dor, sua solidão e seu ódio. De aceitá-lo e viver com ele. Kurojugo assistiu com satisfação enquanto o lado sombrio de Naruto afirmava o óbvio e esperava que o idiota em questão aceitasse a verdade sangrenta de uma vez por todas. Mas eu não quero machucar ninguém, ele disse com uma voz baixinha que fez com que seu eu sombrio estivesse prestes a pular em cima dele furiosamente, mas ele parou. Ele olhou para Naruto por um momento e viu que ele balançou a cabeça e relutantemente se acalmou. Naruto caminhou até o garoto de cabelo laranja e ficou na frente dele e olhou para ele com toda a frieza que conseguiu reunir. Diga-me, Jougo, o que você faria se matasse Karin e Kimimaro agora? Ele disse em um tom que causou arrepios no garoto. O quê? Ele disse horrorizado. O que você faria se eu fosse matar Karin e Kimimaro agora?
Ele repetiu no mesmo tom frio. Não. Claro que posso, sou mais forte que todos vocês. Karin não sabe lutar e Kimimaro é fraco. O único que pode me parar é você, mas você é muito covarde para fazer qualquer coisa e aceitar a realidade. Ele disse cruelmente. Lágrimas começaram a subir aos olhos do gigante. Por que você está fazendo isso? Pergunta em tom de súplica. Porque você precisa ver a realidade deste mundo. Eu te disse naquele beco, este mundo não é bom e fácil, é duro e cruel. Apesar da tranquilidade que se pode experimentar, as dificuldades sempre vêm, eles não, você pode se dar ao luxo de negar mais. O que você tem diante de você é sua própria escuridão, uma parte de si mesmo que você escolheu esquecer e ignorar porque se recusou a ver a realidade. É hora de você crescer, julgo, como eu fiz na época. Ele disse no final da frase, olhando para sua própria cópia escura. Estendeu a mão e aceitou, e em poucos instantes começou a desaparecer, deixando para trás um rastro de partículas brilhantes. Jougo observou todo o fenômeno maravilhado. Se o que Naruto disse fosse verdade, ele precisava ser inteiro novamente, aceitando de bom grado que todos aqueles anos no inferno foram injustos. Ele não era um monstro por ter essa habilidade. Ele se tornou um monstro ao se recusar a ver sua situação pelo que era, em vez disso, justificando-se que era muito perigoso para os outros e deveria ser preso. Ele olhou para sua outra personalidade e se levantou para se aproximar dela. Quando estava a alguns metros de distância, parou e olhou em seus olhos. Eu não quero machucar ninguém. Você vai ter que fazer isso se quiser proteger o que temos agora. Estamos livres depois de anos de cativeiro e nem vou deixar que nos prendam de novo quando eu morrer. Mas você vai machucar as pessoas, ele começou, mas nunca terminou. Idiota, não existe você ou eu, apenas nós. Eu sou a parte mais escura de você enquanto você é a mais branca, por assim dizer. Se formos inteiros, podemos tomar as decisões certas para fazer o que queremos ao invés de ser um extremo ou o outro e comprometer o que podemos construir. Kurojugo afirmou com veemência. Jougo encarou seu clone sombrio. Nós realmente temos que fazer isso, certo? A expressão de Kurojugo suavizou significativamente ao ouvir o nós. É hora de sermos completos novamente, como toda pessoa deveria ser, em vez de sermos duas pessoas no mesmo corpo. Ele disse antes de estender a mão. O gigante levou um momento antes de agarrar o não e quando fez, em um flash brilhante de luz branca, todos eles desapareceram. Salto de linha. Naruto abriu os olhos no mundo real e tirou a mão da testa de Jugo, esperando que ele abrisse os olhos. Alguns minutos depois, o homem de cabelos alaranjados abriu os olhos e olhou em volta com um olhar impassível até que seus olhos pousaram na ruiva. Como se sente? Naruto perguntou com uma pitada de preocupação. A princípio, Jougo não fez nada, até que deu a ela um sorriso feliz e sincero. Bom, muito bom, eu não me sentia tão bem desde que me lembro. Eu me sinto completo. Ele disse em um tom satisfeito. Naruto suspirou aliviado. Acho que ia demorar um pouco para conhecer o novo Jugo, embora não fosse como se ele o conhecesse por muito tempo também. O ruivo sorriu. Bem, que tal irmos tomar um banho? E Jugo sorriu de volta. Salto de linha. Os 4 integrantes do grupo estavam comendo depois de um longo e relaxante banho. A comida estava deliciosa, sem dúvida a melhor iguaria que já haviam provado. Karin estava comendo com tudo o que tinha, aproveitando plenamente o momento. Jougo e Kimimaro estavam levando com mais calma, mas Naruto podia notar facilmente os movimentos ansiosos dos dois, tentando comer o mais rápido que podiam sem parecer rude. Pessoal, vá com calma, a comida não vai a lugar nenhum. Ele disse com um tom divertido.
Karin, que estava com a boca cheia, engoliu tudo de uma vez antes de beber água. Sinto muito, mas faz tanto tempo que não comia algo tão bom. Ela disse com um leve rubor envergonhado. Eu nunca tinha provado nada tão bom. Disse Kimimaro. Nem eu, não é como se Orochimaru se importasse se eu comesse bem ou me sentisse confortável. Naruto congelou em seco por um momento ao ouvir sua declaração. Espere um minuto, você faz parecer que sempre esteve com Orochimaru. Jougo encarou Naruto com cara de pau. Ah, sério? Eu pergunto o Uzumaki mais velho em descrença. O de cabelo laranja assentiu. Sim, sempre estive com ele, desde que nasci. Não sei as circunstâncias, ele nunca me deu muitos detalhes, mas aparentemente ele me encontrou quando eu era recém-nascido e viu uso em minhas habilidades quando ele o fez. Alguns testes em mim. Depois disso, ele conseguiu criar uma espécie de selo que reproduziu parcialmente minhas habilidades. Depois disso, ele não foi mais útil para mim, mas me manteve por perto caso surgisse algum novo experimento. Ele disse amargamente. Naruto franziu a testa furiosamente. Se eu encontrar aquele pedófilo, vou enfiar uma árvore no cu dele. Ela pensou antes de olhar para sua prima. E você, Karin, desde quando está presa nessa base? A ruiva parou de comer para baixar o olhar deprimido. 5 anos, quase 6. Orochimaru me encontrou quando alguns ninjas da minha antiga vila tentaram usar minha mãe e eu como incubadoras para recriar o clã Uzumaki em Kusa. Minha mãe morreu me protegendo, e quando os bastardos estavam indo embora para me pegar, mas Orochimaru apareceu e os matou antes de me levar com ele. Ela disse enquanto tentava segurar as lágrimas que ameaçavam escorrer por seu rosto. Foi então que sentiu uma mão quente sobre a sua e ao segui-la viu que era Kimimaro quem a havia pegado para oferecer apoio, com um sorriso no rosto. A garota corou um pouco, mas acenou com gratidão para o albino. O sorriso de Kimimaro desapareceu assim que ele começou a contar seu passado. Eu nasci em Kiri, sob a asa do clã Kaguya. Minha família era tristemente conhecida por seu amor pela batalha e sede de sangue sem limites. Nasci com o único Kekkei Genkai do meu clã, o Shikotsu Miyako. Ele disse antes de estender a mão esquerda e puxar a manga para cima. Em poucos segundos, Naruto ficou chocado ao ver alguns fusos saindo do antebraço do albino. A habilidade do meu Kekkei Genkai me permite enviar chakra para as moléculas de cálcio em meu corpo e fazer meus ossos crescerem como eu desejo. O problema é que com essa habilidade veio uma doença que inevitavelmente iria me matar. Ele disse antes de olhar para a ruiva. Até você aparecer, seu Naruto-sama. Ele disse e deu a ela um sorriso agradecido. Não foi nada, acho que alimentar e expelir cálcio continuamente enquanto usa essa habilidade deve ter causado intolerância ao cálcio. Se você expelir algo continuamente o corpo humano pensará que é prejudicial e sem cálcio não há ossos e sem ossos não há sangue. Kimimaro assentiu. O problema era que era uma habilidade muito rara que só aparecia a cada muitas gerações e meu pai, com medo de mim, me trancou para que eu não causasse problemas. As únicas vezes que tive permissão para sair foi quando o clã precisava de mim para lutar com eles. Ele disse agarrando os outros 3 carrancas em desgosto. Quando meu clã decidiu atacar Kiri por um motivo desconhecido, eu fugi para não ser morto pelos ninjas em busca do sangue de Kaguya e Orochimaru me encontrou. Ele disse que eu seria muito útil para ele como seu novo corpo, mas por causa do meu mal, vou mudar de ideia. Espere um minuto, corpo. O ruivo perguntou intrigado. Kimimaro assentiu. O objetivo de Orochimaru é obter a imortalidade, então ele inventou uma técnica que lhe permite trocar de corpo consumindo a alma do antigo dono.
Naruto fez uma cara de nojo, como alguém deve estar doente para viver de tal maneira e usar tais métodos para garantir sua sobrevivência. Ele sabia que Orochimaru era um homem doente que tinha uma obsessão por experimentos, mas isso estava indo longe demais. E você, Naruto Nii, qual é a sua história? Karin perguntou, tirando o ruívo de seus pensamentos negativos. Naruto suspirou. Acho que chegou a hora de alguém que não fosse o clã Tengu conhecer sua história. 30 minutos depois, silêncio. Era tudo o que se ouvia na mesa. Naruto contou a eles toda a sua vida, sem deixar nada de fora, desde a primeira vez que conheceu Kurama até hoje. Claro, ele resumiu as partes mais importantes de sua vida, mas destacou as partes mais importantes. A princípio todos ficaram chocados quando ele explicou sua relação com Kurama, ainda mais sabendo que o Biju o considerava seu irmãozinho. Karin quase começou a chorar quando ele explicou como foi expulso do orfanato quando tinha 5 anos e quando ele contou a ele sobre Nozomi Uchiha e ele pôde ver como Kimimaro e Jugo cerraram os punhos na mesa de pura raiva ao saber que ele havia perdido o olho esquerdo. Quando chegou a parte em que ele explicou sua vida com o clã Tengu, os três sorriram felizes, sabendo que a vida do Ruivo não tinha sido uma merda completa, mas o choque veio imediatamente quando ele chegou à parte de seu teste. O Albino e o Ruivo olharam com respeito para o Ruivo por ter conseguido fazer o que tinha que fazer para atender às expectativas de seu avô matando aquele criminoso. Enquanto a menina Uzumaki olhava para ele com pena, ela não considerava aquilo uma criança de apenas 8 anos. Tive que matar para provar algo, e aí veio a parte que, segundo eles, era totalmente fictícia. Bem, eles não disseram com essas palavras, apenas que era muito difícil de acreditar. Ser nomeado sucessor do sábio dos 6 caminhos era muito difícil de engolir até que ele fechasse os olhos. E quando os abrisse, eles estavam roxos com vários círculos ao redor da pupila e 6 tomóis neles. Naruto olhou para todos eles. Estão bem? Eu pergunto. Karin estava olhando para ele com os olhos arregalados e seu queixo caiu para a mesa. Os olhos de Kimimaro estavam arregalados, mas seu olhar impassível ainda estava presente e a expressão de Jugo era mais perceptível. Ele estava olhando para ele com algo semelhante a reverência. O Albino foi o primeiro a se recuperar. Sim, Naruto-sama, estamos bem. Peço desculpas por ter duvidado de você. Ele disse abaixando a cabeça. Então seu desejo de trazer a paz, Jugo começou. Naruto assentiu. Eu herdei a vontade de Ashura e Indra. Cada um deles tinha sua opinião sobre como a paz deve ser tratada, mas não concordei muito com nenhum deles. Então escolhi fazer do meu jeito. Minha resposta pareceu agradar a Rikudo Jiji, então ele decidiu me dar um novo olho e uma parte de seus poderes. Ele disse indicando seus olhos Rinnegan com o dedo indicador. Como é ver através dos olhos do Rikudo no Sennin? A ruiva perguntou animadamente. Naruto riu da pergunta. Bem, quando faço, sou capaz de ver o chakra em seu estado mais puro através do corpo e do ambiente, mas sua maior habilidade é a compreensão. Compreensão? A garota perguntou curiosa. A ruiva assentiu. Sim, não importa qual jutsu uma pessoa use, desde que o chakra esteja envolvido, eu sou capaz de entender completamente a técnica que me permite agir contra ela e até mesmo recriá-la se eu colocar minha mente nisso. Ele disse para grande surpresa de todos. Entendo, é muito parecido com o Sharingan do clã Uchiha, o clã pelo qual Orochimaru era obcecado. Concluiu Albino. Falando no Sharingan. Ele fechou os olhos e quando os abriu estavam vermelhos como sangue com 3 tomos. Os presentes ficaram de queixo caído e seus olhos quase saltaram das órbitas.
Kimimaro recuperou a compostura primeiro e tirou os outros de seu transe quando ele falou. Entendo. Devo dizer que você é um shinobi cheio de surpresas, sendo o Jinchuriki do Kyo. Desculpe Kurama-sama, tendo os olhos do shinobi no kami original, o Sharingan, um sensor e isso o truque que ele fez com as correntes quando nos resgatou. Concluiu Albino. Kongo-Fusa, correntes adamantinas, uma das características particulares do clã Uzumaki. Karin também pode tê-lo, já que ela tem o olho de Kagura. Ela disse olhando para sua prima que estava começando a corar. Olho de Kagura? Jougo perguntou inexpressivamente. É assim que nossa capacidade como sensor é realmente chamada, não apenas nos permite reconhecer e identificar o chakra a longas distâncias, mas também nos permite rastreá-lo, até certo ponto, prever as ações que os alvos farão. Concentrando-me nas emoções que seu chakra emite, sou muito bom em usá-lo graças a Kurama-nin. Ele disse orgulhoso de que todos aqueles anos de treinamento valeram a pena. Nota do Astria. É por isso que no anime o Naruto nunca teve os cabelos ruivos ou as correntes adamantinas, porque ele não tinha nascido com o olho de Kagura. Fim da nota. E agora a capacidade do sensor de próxima geração. O Albino disse com um suspiro. Existe mais alguma coisa que Naruto-sama quer nos surpreender? O ruivo olhou para ele e deu-lhe um sorriso antes de estender a mão direita, com a palma para cima. Do centro de sua palma, uma pequena flor roxa começou a crescer sob o olhar atônito de todos. Quando estava totalmente crescido, ele o arrancou e deu a Karin, que parecia fascinada com todo o processo. Como você fez isso? Perguntou a ruiva pegando a flor. Meu melhor palpite é que é uma Kekkei Genkai, afirmou Kimimaro. Naruto assentiu. Se combinando Suiton e Doton junto com uma grande quantidade de vitalidade com chakra Yang, eu sou capaz de usar o Mokuton, a única Kekkei Genkai que até eu nascer só meu bisavô Ashirama Senju poderia usar. O Shodaime Okage. Jougo perguntou. Naruto assentiu fazendo com que a expressão de Jougo ficasse extremamente séria. Você deve ter cuidado no futuro. Orochimaru também tinha uma obsessão doentia pelo Shodaime Okage. Se ele descobrisse todas as habilidades que você tem, tenho certeza que ele tentaria ir atrás do seu corpo. Essa afirmação fez Kimimaro franzir a testa furiosamente e Karin olhou para seu parente com preocupação. Não se preocupe, terei cuidado. Dito isso, o problema que vamos resolver agora. Disse o de olhos azuis. Que queres dizer? Eu pergunto confuso. Eu tinha planejado ir para Kumo até conhecer você e ainda pretendo ir para lá. O que você vai fazer? Kimimaro se levantou e deu alguns passos para ficar ao lado do loiro e colocou o joelho no chão enquanto se curvava. Eu reitero o que eu disse quando você me salvou da morte, eu irei te seguir até o inferno se necessário. Naruto-sama me permita lutar pelo seu sonho. Ele disse com convicção. Kimimaro, o ruivo ficou surpreso. Naruto-nin, você é a única família que me resta. Posso ficar com você? Eu pergunto nervosamente com os olhos molhados. O Uzumaki se virou para olhar seu primo e demorou alguns segundos para dar sua resposta. Claro, nós, ruivas, temos que nos apoiar. Ele disse com um sorriso. Para a alegria da moça que se levantou e se jogou nos braços do rapaz. O momento comovente durou 1 minuto antes de Naruto soltar seu primo e olhar para Jugo. E você? O homem de cabelo laranja olhou para o ruivo. Você me ajudou a ver a realidade da minha vida, você me mostrou que o mundo era duro e cruel. Mas apesar disso você quer lutar para torná-lo um lugar melhor. Se você me permitir, eu gostaria de lutar ao seu lado, por uma paz duradoura. Quero acreditar no seu sonho. Naruto se emocionou,
Talvez não tivesse planejado, mas no final o incidente no início de sua viagem trouxe algo de bom com tudo isso. Talvez eu não vá matar Azazel, eu só vou bater nele. Ele pensou brevemente antes de olhar com um sorriso para seus companheiros. Não, amigos, o mero pensamento trouxe um sorriso ao seu rosto. Muito bem, nesse caso amanhã partiremos, mas temos um problema. Ele disse perdendo todo o entusiasmo. Sou procurado por todos de Inokune e as fronteiras estão guardadas, duvido muito que os ninjas de Konoha me deixem passar assim. Você não poderia usar um Enji, seria muito óbvio. Então, o que fazemos? Karin perguntou. Naruto pensou por um momento até que se lembrou de suas aulas de geografia com Kokabiel e teve uma ideia. Se não pudermos ir diretamente, teremos que fazer um desvio. Ele disse com um sorriso que confundiu todos os presentes. Salto de linha. Na manhã seguinte, os 4 saíram cedo da pousada para evitar que as ruas ficassem muito lotadas. Eles foram primeiro a uma loja de shinobi. Naruto era atualmente o único com roupas decentes e ele não poderia ter seus 3 amigos andando daqui até Kumo vestindo apenas um kimono de spa. O ruivo estava sentado em uma poltrona esperando os outros chegarem com um capuz cobrindo os cabelos e obscurecendo seus traços faciais. A única coisa que podia ser vista através dele eram seus olhos azuis e queixo. Um bocejo chamou sua atenção, até que ela percebeu que estava em sua cabeça. Bom dia, Kurama-nin. Ele disse em sua cabeça antes de se concentrar e aparecer em sua paisagem mental. Ele viu Kitsune deitado com as mãos nos cotovelos. Bom dia, cachorrinho. Eu notei que você estava muito quieto ontem. Ele afirmou embora estivesse claro para Kurama que era uma pergunta. Eu apenas pensei que você fosse perfeitamente capaz de lidar com a situação, você tem material de líder. Ele disse a ela com um sorriso. A ruiva corou, mas logo mudou para um sorriso sinistro. Minha nova habilidade de criar correntes de chakra não poderia deixá-lo nervoso. Kurama estava furioso. Cale a boca. Passei uma porra de uma década e meia amarrado e empalado por essa mesma habilidade de que você tanto se gaba. Juro, aquela garota devia ter uma personalidade sádica, ou talvez masoquista, espero que não tenha não Wade. Ele disse a ela com um sorriso presunçoso no final. A ruiva corou até a raiz e entendeu o recado. Não traga Akeno para isso. Eu grito a plenos pulmões. Por que não? Tenho certeza que ela pode fazer bom uso do Kung Fusa agora. Aquela garota já estava gemendo como uma cadela quando você deu uma surra nela e montou nela por trás. Tenho certeza que se você amarrou ela e estuprou ela ficaria encantada. Eu exclamo antes de rebentar minha bunda na cara dele. Com vergonha de responder, ele desapareceu de cena, deixando Kitsune sozinho. Oh sim, eu ainda tenho isso em mim. Ninguém supera uma raposa quando se trata de provocação. Ele pensou satisfeito. De volta ao mundo real, o ruivo tentava controlar o rubor. Era o Kitsune. Eu murmuro. Naruto-sama, você está bem? Ele reconheceu a voz de Kimimaru e olhou em sua direção. Kimimaru usava sandálias shinobi pretas com calça da mesma cor com bandagens brancas amarradas nos tornozelos. A parte de cima era coberta por uma camisa branca de mangas largas e a parte de baixo era tão comprida que cobria as costas e a frente até os joelhos. A referida vestimenta estava ligeiramente entreaberta na frente, tão solta que poderia ser removida sem muita dificuldade e amarrada por um cinto de cordas vermelho escuras. Karin estava usando sandálias da mesma cor com calças compridas skinny combinando e uma camiseta roxa de manga comprida e uma bolsa kunai na perna direita. Ele também usava óculos com lentes ovais de armação vermelha.
Porque ele estava olhando para ela de frente, ele perdeu os 3 pergaminhos de selamento presos às suas costas. Quanto a Jugo, ele estava usando as mesmas sandálias e o mesmo tipo de calça de Kimimaro e uma capa solta. Ele estava usando um pedaço de pano preto que deixava seu braço direito visível e cobria o resto, embora ele não estivesse usando nada por baixo. Kimimaro, Jugo, vocês não estão com pouca roupa. Eu pergunto um pouco estranho. É necessário usar nossas técnicas. Não quero constantemente fazer buracos em minhas roupas. E Jugo literalmente rasgaria todas as suas roupas se ele se transformasse para lutar. Ele disse calmamente. Não é que eu não consiga ver a lógica, é que, ele pensou antes de olhar para o primo que olhava para o albino com um rosto que tinha o mesmo tom de ruivo de seu cabelo. Mas Naruto notou um pequeno detalhe diferente na garota. Karin, desde quando você precisa de óculos? Ele perguntou enquanto ia ao balcão para pagar. Na verdade, para sempre, na pressa esqueci o meu na base. Ele disse em um tom brincalhão. O menino parecia envergonhado enquanto tirava sua carteira de pele de tigre. Era branca com listras pretas. Desculpe, se eu soubesse. A garota deu-lhe um sorriso. É a mesma coisa, nem gostei desses óculos, prefiro 1000 vezes esses novos. As roupas, óculos novos, um estojo de kunais, 15 kunais, 3 rolos de lacre, no total são 142.564 rios. A ruiva suspirou antes de pagar. Pela milionésima vez, obrigado Ka-chan. Ok, vamos indo. Ele disse saindo da loja junto com o resto do grupo. Eles caminharam pelas ruas agora um pouco mais cheias do que ontem e saíram da cidade. 1 hora depois, o grupo estava na beira de um penhasco com vista para o mar. Eles estavam longe o suficiente da estrada para que ninguém os visse, mas por precaução, Naruto ativou o olho de Kagura para ficar de olho no perímetro, balançando a cabeça em satisfação quando sentiu que não havia ninguém dentro de 1 quilômetro ao seu redor. Ele se virou para olhar para seu grupo. Ok, antes de começarmos, alguém tem medo de altura ou vertigem? Todos se entreolharam e balançaram a cabeça. Tudo bem então, ele se aproximou de sua prima e fez um único selo de mão antes de tocá-lo. Tal era seu domínio sobre esta técnica que ela só precisava de um selo de mão para usá-lo. Dokton. Keijugan no Jutsu, leve técnica de rocha. Todos inclusive Karin olharam confusos para o ruivo até que ficaram incrédulos ao ver a ruiva agarrar sua prima e jogá-la no ar. Karin começou a gritar de olhos fechados pensando que ia cair e Jugo e Kimimaro se prepararam para pegá-la mas ela não caiu. Os 2 homens no chão assistiram surpresos enquanto a garota Uzumaki flutuava no ar. Quando Karin abriu os olhos e viu que não estava caindo, olhou para a prima com uma cara de surpresa. Naruto apenas deu a ela um sorriso malicioso. Você não pensaria que eu iria jogá-lo no ar assim? Vamos voar para o nosso próximo destino. Ele disse antes de repetir o processo com o de cabelo laranja e o albino. Depois de anos praticando a transformação elemental, junto com a ajuda de muitos clones, ele chegou a um ponto em que qualquer técnica de Dokton e Suiton que ele usasse era várias vezes mais poderosa que o normal, apenas dando o primeiro passo para o Futon e Raiton e Katon. Não conhecia muitos jutsus desse elemento, mas sabia usá-los bem e sem problemas. Ainda não tinha dominado a transformação de formas nessas naturezas de chakra. Vamos para Kumo voando? Jugo perguntou enquanto pulava no ar ao lado de Kimimaro. A ruiva negou. Eles podem nos ver cruzando a fronteira e considerar isso um movimento hostil ou pior, uma invasão. Prefiro não correr nenhum risco. Ele respondeu enquanto se levantava no ar. Com um pouco de esforço e concentração, ele convocou 3 correntes de chakra e as amarrou na cintura de seu amigo.
Embora eu tenha removido seu peso graças a esta técnica, eles não podem direcionar a trajetória para se mover se não puderem usar o elemento Phtong, então vou arrastá-los comigo. Ele disse antes de canalizar seu chakra Phtong a seus pés e começou a ir em direção ao seu destino. Então, para onde estamos indo? Karen perguntou. Vamos para um país marítimo que fica perto daqui e pegamos um barco para ir até Kaminari no Kuni. Eu respondo. Qual é o nome desse país? O ruivo sorriu na mim no Kuni. Fim do capítulo. Nota do Vastria. No próximo capítulo nós iremos rumo ao arco do País das Ondas, só que claro, ao invés do time 7, aqui será o time Uzumaki que irá disputar a batalha contra o Gatou e a sua tirania no país. Esse arco será o último antes da chegada Kumogakure no Sato. Logo após isso nos iremos finalizar a primeira temporada da história. Para depois no começo com a segunda temporada. Claro, também ocorrerá a guerra de Kirigakure ao decorrer da história. Espero que tenha gostado. Uma saudação. É até daqui 4 ou 5 dias. XX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